Fala, fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, hein? Vamos iniciar mais uma região do Brasil, pessoal. Já trabalhamos Centro-Oeste, já trabalhamos o Norte, já trabalhamos o Nordeste, finalizamos a Sudeste e agora partiremos para a última região do Brasil, a chamada região Sul. Vamos trabalhar suas características naturais, a sua geografia física, que eu sei que vocês amam. Então vamos lá, olha lá. Caracterização, pessoal, dessa região. Bate o olho no mapa aí, pessoal. Nós temos aí aproximadamente 7% do nosso território, né, formado aí basicamente por 3 estados. O estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul, né? E digamos, pessoal, que essa região sul do Brasil, ela tem uma diversidade muito curiosa, né? Ela tem paisagens aí de acordo com as suas condições climáticas e ecológicas, mas principalmente calcadas aí no que nós chamamos de zona temperada ou ainda clima subtropical, certo? Só para vocês terem uma ideinha aí, ó. Dá uma olhadinha nessas paisagens, pessoal. Bem diferentes uma da outra, né? Você tem o Parque de Vila Velha, no Paraná, a Ilha de Santa Catarina, lá em Florianópolis. Você tem a Campanha Gaúcha, no sul do Rio Grande do Sul, né, no sudoeste. E a região de Gramado, também no Rio Grande do Sul. Olha só, pessoal, que grande variedade, hein? Isso nós estamos falando só da região sul do Brasil, né? Já trabalhamos outras e vimos que o Brasil, ele é muito diverso. Geograficamente falando, pessoal, nós temos um país maravilhoso, né? Não podemos nem reclamar, certo? Então vamos começar a caracterizá-lo, pessoal. Vamos iniciar primeiro aí, ó, pelo relevo. O que marca bastante a região sul, pessoal, é o fato de que ela é muito marcada por terrenos elevados, tem uma grande quantidade de serras. Sim, de serras. Dá uma olhadinha aqui, ó, nesse mapa do relevo do Brasil do professor Aziz Absaber, o mesmo mapa que eu utilizei com vocês para a região sudeste. Estão vendo aí? Pois bem, pessoal, a região sul ela está aqui, certo? Deu um destaquezinho para ficar mais fácil. O que caracteriza principalmente a região sul, pessoal, quanto ao seu relevo? Isso aqui, ó, o chamado Planalto Meridional, pessoal. O Planalto Meridional, ele é muito marcado por ser composto nessa região de terrenos que são mais resistentes à erosão, né? Você tem aí rochas cristalinas, tem rochas sedimentares bem consolidadas, então a erosão aí já é um pouquinho mais difícil. Como que eu sei isso daí? É só perceber pelas formas, pessoal. Como eu falei para vocês, tem muita serra. Serra é quando você tem aquele topo um pouco mais bicudo. Isso significa que a erosão, que o intemperismo não conseguiu ainda arredondar. Isso significa que você tem uma formação geológica um pouco mais resistente, certo? E percebam que o Planalto Meridional ocupa a maior parte da região sul, né, pessoal? Mas não apenas ele, ó. Temos também um pouquinho aí dos planaltos e serras do leste e sudeste, ou serras e planaltos do leste e sudeste, né? Temos um pouquinho aqui do Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense e temos a depressão periférica Sul Rio Grandense, né? Então temos aí, ó, um relevo diversificado, só que marcado principalmente por elevações e por serras. Dá uma olhadinha nesse outro mapa que o autor coloca pra gente aí, pessoal. Ó, região sul, unidade de relevo e estrutura geológica. Estão vendo aí, ó? Vamos partes por partes aí, pessoal. Vamos começar do litoral, ó. Começa com a planície costeira, pessoal. A planície costeira é de formação recente, né, pessoal? Do quaternário, do terciário. Você tem aí depósitos sedimentares, marinhos principalmente, né? Então é a última que foi formada da região sul, tá? A última parte foi essa. Ela é a mais recente. Em compensação, do lado dela, no verdinho aí, nós temos o chamado Planalto Cristalino, pessoal, que ainda na porção norte ali, entre o Paraná, Santa Catarina, recebe o nome de Serra do Mar, que é a mesma designação que nós temos aqui no estado de São Paulo, né? Aquela mesma que vocês passam para descer ali para Santos, para Ubatuba, é a mesma formação, só que ela vai até Santa Catarina, né? Praticamente até a região central ali do litoral de Santa Catarina, como vocês podem observar, certo? Essa é a porção mais antiga, pessoal, de formação do território brasileiro, né? É o que nós temos aí de formação de planaltos pré-cambrianos, pessoal. São os planaltos mais antigos, praticamente aí 2 bilhões de anos já de formação, né? É a região mais antiga de formação. Logo na sequência nós temos a depressão periférica, pessoal, que também é chamada de segundo planalto nessa região sul. Eles têm muito essa nomenclatura, tá? Primeiro planalto, onde vocês estão vendo o planalto cristalino, no verdinho. Segundo planalto, que seria a depressão periférica, né? O planalto sedimentar, na cor amarelinha aí. E o terceiro planalto seria ali a porção que está em marronzinho, tá? Chamada aí de planalto arenito basáltico ou serra geral, tá? É curioso, né, pessoal? É a nomenclatura local, tá? Eles chamam de primeiro planalto, onde vocês estão vendo no verdinho, segundo planalto, onde vocês estão vendo aí o amarelinho, e terceiro planalto, onde vocês estão vendo o marrom. Só que são formações completamente diferentes, né, pessoal? Porque a verdinha aí, ó,
onde está escrito Serra do Mar, por exemplo, e também lá no Rio Grande do Sul, é um planalto de rochas cristalinas, extremamente resistentes à erosão, né? Já o segundo é uma depressão periférica, ou seja, uma área um pouco mais de rebaixo, onde nós temos um planalto sedimentar, pessoal. Olha lá, são terrenos sedimentares, só que terrenos sedimentares antigos, tá? Em compensação, se você pular ali para o terceiro, pessoal, na cor marronzinha, nós já temos um planalto arenito-basáltico. É a mesma formação ali do lado oeste do estado de São Paulo, tá? Lembra que nós falamos do reverso da cuesta? Então, seria o reverso da cuesta deles. Tanto é que onde vocês estão vendo Serra Geral ali, ó, tá escrito Serra Geral no estado do Paraná, estão vendo? Estado do Paraná, no Rio Grande do Sul. Principalmente na região do Paraná, você consegue enxergar aí algumas regiões de cuesta, pessoal, onde está escrito Serra Geral. Diga-se de passagem que a Serra Geral, ela caracteriza todo o relevo da região sul. Vocês vão perceber que corta ali o meio do Paraná, o meio de Santa Catarina e vai até o Rio Grande do Sul. Não consegue enxergar, cara? Dá uma olhada nisso então, ó. Desenhei para vocês, estão vendo aí? Então, em algumas áreas, realmente dá para você perceber um pouco melhor aí o que nós chamamos de cuestas, né? Não é à toa que o reverso também é formado por arenito com intrusões basálticas, certo? Assim como o oeste aí do estado de São Paulo, né? O planalto ocidental aqui de São Paulo, né? Que seria o lado esquerdo ali do seu mapa de São Paulo, né? Assim como também é o lado esquerdo da região sul, ok? Se fizéssemos aí, pessoal, um perfil topográfico, seria mais ou menos assim, ó. Estão vendo, ó, do Paraná? Você tem primeiro aqui a região do litoral, certo? Onde fica a Baía de Paranaguá, né? Você vai ter depois ali no verdinho o primeiro planalto, né? Que pega ali a Serra do Mar, com maiores elevações, até passar ali pelo planaltinho de Curitiba, né? Aí depois você vai ter o segundo planalto, dividindo com o terceiro planalto, que seria ali a depressão periférica. E onde vocês estão vendo a Serra Geral, eu acabei de colocar agora para vocês ali, é o início do terceiro planalto, certo, pessoal? E lá no finalzinho, o que tem no final? O Rio Paraná. Assim como também é o que divide São Paulo do Mato Grosso do Sul, que nós já vimos aí em outros perfis topográficos, ok? Pois bem, moçada. Olha uma feição característica dessa chamada Serra Geral. Talvez alguns de vocês já conheçam, a chamada Serra do Rio do Rastro. Você vai me falar, professor, mas é Serra Geral ou é Serra do Rio do Rastro? Pessoal, como é uma formação serrana muito extensa, como vocês podem ver, em algumas regiões formam mais cuestas, em outras formam serras, e elas vão adquirir a nomenclatura local, né? Aqui nós não chamamos de Serra de São Pedro, nem serra, não é? É uma cuesta. Então, são denominações locais. Então, essa porção que eu indiquei nesse ponto para vocês de Santa Catarina, nesse local chama-se Serra do Rio do Rastro, mas faz parte da grande formação da chamada Serra Geral, ok? Pois bem, hidrografia, pessoal. Quando nós falamos em região sul, nós temos que saber que basicamente existem 3 grandes bacias hidrográficas na região sul. E eu já fiz questão de separar ela para vocês. Estão vendo aí essa linha mais escura? O que são as linhas escuras que separam as bacias, pessoal? Perfeito, são os pontos mais elevados. São topos de morro, tá? Então eu já fiz a divisão para vocês, ó. Perceba que o autor ele até numerou, né? Ó, número 1, número 2, número 3. Número 1, pessoal, é a grande bacia do Rio Paraná, que também tem rios no Paraná, né? No estado do Paraná, assim como tem aqui no estado de São Paulo também, certo? O número 2 é a bacia do Rio Uruguai. E a bacia 3 é a bacia do Sul-Sudeste. Detalhe, pessoal, a número 1, que é a bacia do Rio Paraná, todos os seus rios vão desaguar de maneira direta ou indireta no Rio Paraná, que eu acabei de colocar para vocês aí agora, certo? A bacia do Rio Uruguai, de maneira direta ou indireta, todos os rios vão desaguar também no Rio Uruguai. Agora, a bacia do Sul e Sudeste, pessoal, são microbacias que todos os rios nascem nessa porção mais elevada que vocês estão vendo e correm em direção ao oceano, ou seja, desaguam direto no Oceano Atlântico. Tem rios importantes localmente? Lógico que tem, mas não tem nenhum que seja o maior ou que venha a denominar o nome, né? Pode ver aí, ó, denominar o nome cai em redundância, desculpa, né, pessoal, que vem aí a dar um nome, né? Tanto é que a número 1 é Bacia do Rio Paraná, porque o principal é o Rio Paraná. A número 2, Bacia do Rio Uruguai, porque o principal é o Uruguai, todo mundo vai para ele. Agora, a Bacia do Sul e Sudeste, pessoal, todo mundo deságua no Oceano Atlântico, ok? Diga-se de passagem que eu já falei para vocês que o relevo ele é elevado, pessoal, tem muitas serras, então o predomínio são chamados aí rios de planalto, que tem um potencial hidrelétrico fantástico. Não é à toa, pessoal, que próximo a essa região, mas no território paraguaio, nós temos aí a chamada usina hidrelétrica binacional de Itaipu, certo, pessoal? De Itaipu, a maior, uma das maiores hidrelétricas do mundo e que fornece energia aí para todo o sul, sudeste e boa parte aí do centro-oeste do Brasil, ok?
Pois bem, e a questão climática, pessoal? Para conhecer um pouquinho a questão climática do sul, nós temos que pensar algumas coisas juntos aí. Por isso que eu fiz questão de colocar esse mapa passo a passo para vocês, pessoal. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Primeiro, nós temos que pensar na sua posição geográfica. Eu poderia colocar o mapão do Brasil ali, mas não ia ficar tão legal que nem eu quero mostrar para vocês não, pessoal. Quanto à posição geográfica, vocês têm que saber que o Trópico de Capricórnio passa aqui, ó, no norte do estado do Paraná. Isso significa, pessoal, que a região sul não está inteira na zona subtropical. O norte do Paraná, o norte do Paraná fica na zona tropical, pessoal. O norte do Paraná é um pouco mais quente, certo? Um pouco mais, não muito, mas é um pouco mais. Agora, o restante da região sul, aí sim você está num domínio de clima subtropical, porque você está a uma certa distância do Equador, lembram disso? Você está ao sul, cara, do Trópico de Capricórnio. Então, quanto mais distante do Equador, você tem uma incidência menor de raios solares de maneira perpendicular, de maneira direta. Então, teoricamente, as temperaturas são mais baixas, né? As médias térmicas são mais baixas, né? Se não bastasse isso, pessoal, temos a chegada aí pelo sul da chamada MPA, a massa polar atlântica, que para quem não lembra, ó, ela vem aqui da direção da Argentina e, ó, adentra ao sul do Brasil. Então, o primeiro estado do Brasil que recebe essa massa gelada é o Rio Grande do Sul, aí depois é Santa Catarina, depois o Paraná, daí São Paulo e Mato Grosso do Sul e por aí vai, certo? Então, essa região, pessoal, do Brasil, teoricamente, ela é mais fria mesmo, né? E na prática ela é mais fria. Por quê? Graças à sua posição geográfica, está mais distante do Equador, e, consequentemente, ela está, entre aspas, tá, pessoal, mais perto do polo. Lógico que está bem distante do polo, mas é só para a gente ter uma classificação aí. Então ela recebe primeiro essa massa polar atlântica. Então é a primeira região do Brasil que sofre quando chega uma massa de ar polar. É a primeira região onde as temperaturas despencam, certo? Pois bem, pessoal, o que caracteriza essa região, então, como nós falamos, é o chamado clima subtropical. Dá uma olhadinha nesse climograma aí, ó. Já vou adiantar para vocês, ó. 4 estações bem definidas, médias térmicas entre 17 e 20 graus. Uma coisa interessante, pessoal, chuvas, vai depender muito do local, vai depender do relevo, mas basicamente entre 1.000 e 2.000 milímetros ao ano, ou seja, chove bem. E o principal, chove distribuído, não é que nem o tropical que chove na época do ano e depois fica seco na outra. Dá uma olhada nas barrinhas aí, pessoal, mês a mês, ó, janeiro, fevereiro, até chegar em dezembro, você tem chuva distribuída por todos os meses. Você vai me perguntar assim, nossa, professor, mas que milagre é esse? Não é milagre, né, pessoal? Nós temos uma área de contato entre massas frias e massas quentes, praticamente o ano todo. Então, você vai ter formação de chuva frontal, por exemplo, o ano todo. Então, você tem chuva bem distribuída aí ao longo do ano, tá? Os verões acabam sendo quentes, né, pessoal, até pela localização geográfica, né? Mas os invernos acabam sendo rigorosos, então você tem uma amplitude térmica muito alta. Percebam ali, ó, que entre janeiro e dezembro você tem uma média de temperatura de 25, só que você pode ter uma temperatura média de 13 graus no inverno, então você tem quase 10 graus de amplitude térmica. Sem contar que quando chega essa massa polar, né, pessoal, muitos locais do sul do Brasil registram temperaturas negativas, né? Temperaturas negativas, menos 5, menos 4, menos 3, menos 8. Então é realmente um local geladinho, né? E vai depender muito da altitude, né? Quanto mais alto, mais frio ainda. Como é o caso, por exemplo, de Guarapuava, né? Que está no meio do estado do Paraná, lá onde as geadas são frequentes. E principalmente essa região que eu destaquei em Santa Catarina, que é onde nós temos neve constantemente aqui no Brasil, pessoal. Aí eu coloquei uma foto para vocês da cidade de Urubici, mas a cidade do lado também, que é Urupema, também registra neve. São Joaquim, que fica muito próximo, também registra neve. Então, se tem algum lugar do Brasil que tem neve, é Santa Catarina, como vocês podem ver nesse local que eu indiquei. Eu sei que vai aparecer a dúvida para vocês. Ô, professor, mas quando a massa de ar chega no Rio Grande do Sul, ela não está mais forte do que quando ela chega em Santa Catarina? Sim, pessoal. Teoricamente, se a gente pensar, pô, o lugar mais frio deveria ser o Rio Grande do Sul. Sim, mas nós temos que lembrar da questão da altitude, do relevo, pessoal. O relevo catarinense é mais elevado. Lembra lá no Rio Grande do Sul, lá? Nós já estudamos em outros anos e vamos falar um pouquinho também hoje ainda. O relevo do Rio Grande do Sul é mais plano, pessoal. Então, os locais onde realmente são sentidos com maior força, aí, maior intensidade a massa polar atlântica são locais mais elevados. Como é o caso que eu falei para vocês aí, coloquei nessa foto aí de Urubici, Urupema, São Joaquim, cidades vizinhas e também ali na região central do Paraná, que tem altitudes um pouco mais consideráveis, ok? Só por curiosidade, pessoal, a capital mais fria do Brasil não é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não é Florianópolis, Santa Catarina, é Curitiba, no Paraná, pessoal. É a capital mais elevada, é a capital mais fria em médias térmicas, ok? Vamos lá, então.
Vegetação, pessoal. Eita, nós em vegetação. A vegetação da região sul, pessoal, ela vai depender de alguns fatores, como todos os locais do mundo, né? Vai depender da latitude, né? Distância do Equador, vai depender da questão climática, vai depender dos solos, da proximidade com o mar, da altitude. Eu vou colocar para vocês aqui agora as duas principais paisagens, pessoal, da vegetação, as duas principais paisagens climatobotânicas da região sul. A primeira, ó, nessa cor mais marronzinha, é o chamado domínio das araucárias, é onde temos bosques de araucárias e espécies como a canela, embuia, peroba, que são árvores muito semelhantes, tá? Então você tem aí o chamado domínio das araucárias, que nós já estudamos aí em outras aulas passadas, ok? No verdinho, como vocês podem ver aí, pessoal, nós temos o predomínio aí dos campos, também chamados aí de pradarias, né? Onde nós temos aí esse relevo um pouco mais suavizado, né? Esses planaltos suavizados, nós temos uma vegetação rasteira, uma região propícia para a atividade pecuária, certo? Ok? Mas temos outras formas de vegetação também, pessoal. Ó, não está a cor amarelinha, nós temos floresta tropical atlântica. Por que eu fiz questão de destacar exatamente essa do litoral e não a do norte do Paraná, como vocês podem ver, pessoal? Porque o norte do Paraná praticamente já não tem mais, né? Você já tem uma área de grande intensidade agrícola, uma área de grande intensidade urbana, industrial. Você quase não tem mais, só áreas remanescentes. Agora, nessa porção que eu indiquei para vocês, é onde nós temos ainda a porção da Serra do Mar. Então, ali já é mais conservado, certo? Então, temos ainda assim floresta tropical atlântica, para muitos vulgarmente chamada de Mata Atlântica. E no litoral, pessoal, em algumas regiões pode variar, né? Pode encontrar restinga, tem algumas regiões até com dunas, tá? Pequenas, mas tem. E também regiões de mangue, ou seja, tudo isso daí, né? As dunas, restingas, mangue são as chamadas vegetações litorâneas, tá? Vegetação litorânea. Ok, pessoal? Certo? E não preciso nem falar para vocês, né, pessoal? Todo mapa de vegetação não deixa de ser um esboço, como o autor colocou no título do mapa aí. Esboço por quê? Porque deveria ser assim, né, de acordo com as características naturais, mas já sabemos que há uma ocupação humana, há uma ação antrópica muito forte e boa parte dessa vegetação já não existe, não existe mais, ok? Moçada, próxima aula a gente dá sequência sobre a região sul, vamos falar de população, economia e por aí vai. Falou? Abração, até a próxima!